Oi, gente. Então, nessa aula a gente vai falar sobre aprendizado e memória, sobre neuroplasticidade e controle químico do encéfalo. Começando pela divisão que existe lá no córtex, a gente vai ter áreas sensoriais primárias e áreas sensoriais secundárias. Então, quando os órgãos sensoriais que estão espalhados pelo corpo, né, tipo o olho, o ouvido, os receptores da pele, que servem para tato, eles vão receber estímulos externos, vão transformar essa informação em sinais elétricos, né, em sinapses, e vão levar até o córtex para que essa informação seja processada. A primeira região que vai receber esses sinais vão ser as áreas sensoriais primárias. Só que não basta a gente só receber essa informação. Por exemplo, se a gente está vendo alguma coisa, escutando alguma coisa, não basta simplesmente a gente estar ali enxergando ou ouvindo. A gente precisa entender o que está acontecendo, gerar um significado naquela sensação. E daí a partir daí que surge a função das áreas sensoriais secundárias, que vão integrar essas informações e vão dar significados a elas. Além dessas duas áreas, as primárias e secundárias, a gente tem as áreas associativas, que vão receber sinais de múltiplos órgãos, então não só de um sistema só, como, por exemplo, a área visual ou a área auditiva, mas vai receber de vários órgãos sensoriais, vai juntar toda essa informação para dar um significado. E a gente tem uma divisão em três dessas áreas associativas. A primeira é a área associativa parieto-occipito-temporal, que está aqui nessa região mais posterior. Tem esse nome porque ela está entre as regiões parietais, temporais e occipital. A gente tem a área associativa pré-frontal, que fica aqui no lobo frontal, e a área associativa límbica. Então vamos falar sobre cada uma delas. Essa área parieto-occipito-temporal está lá posterior. Ela tem três áreas mais importantes dentro dela. Uma delas é a área de análise das coordenadas espaciais. Então aqui a gente vai receber as informações visuais e somatosensoriais, né, do tato, e a gente vai calcular as coordenadas do espaço. Então, saber onde que a gente está, se a gente está em um espaço aberto, fechado, se a gente está num lugar que a gente conhece, como que está o nosso corpo em relação a esse espaço, se a gente está sentado, deitado. Além disso, a gente vai ter essa área de Wernicke, que é a mais importante das áreas que a gente precisa saber, que vai ser uma área de compreensão da linguagem. Então, essa área, ela é responsável por pensamentos complexos. Uma das formas que a gente tem de se comunicar é através da linguagem. Então, tanto a linguagem falada como escrita, ou através de sinais, a área de Wernicke vai ser a responsável por fazer a gente entender o significado desses sinais. E a gente tem a área do giro angular, que vai ser uma área responsável pelo processamento da linguagem visual, ou seja, da leitura. Dessa parte aqui, que eu lembro que caiu na prova, a gente tem que focar bastante na área de Wernicke, caíram bastante questões falando sobre ela, principalmente da área de afasias, que a gente vai conversar depois. E dessa área de análise das coordenadas e do giro angular, eu lembro que tinha duas alternativas que só relacionava o que é a área à função. Então, saber que essa área das coordenadas espaciais fica na área parieto-occipito-temporal e saber que essa área do giro angular é responsável pelo processamento da linguagem visual, da leitura. A área pré-frontal, ela vai trabalhar em associação com o córtex motor, então ela está relacionada com o início do movimento e também está relacionada com a elaboração do pensamento. Dessa parte aqui, o mais importante que a gente tem que saber é a área de Broca, também caíram bastante questões sobre ela. Ela vai atuar em associação com a área de Wernicke, mas ela está mais envolvida com essa parte dos padrões motores. Então, quando a gente vai se comunicar, a gente vai formar as palavras. E é essa área de Broca que é responsável pela formação dessas palavras, para sair da nossa boca. Então, ela trabalha ali em associação com os músculos, para que quando a gente pense no que a gente quer falar, saia esse comando para que a nossa boca abra, os músculos se mexam e a gente consiga ter essa comunicação. A área límbica, ela faz parte do sistema límbico, né? E está envolvida com essa questão dos comportamentos, das emoções e motivação. Então, é nessa área que existe aquele processo de recompensa. Então, quando essa área é estimulada, quando você recebe uma motivação para alguma coisa, essa área ela é estimulada e ela vai trabalhar estimulando todo o resto do córtex para ele funcionar. Então, por exemplo, você está participando de um quiz que vale um prêmio. Esse prêmio é um estímulo que vai agir ali na área límbica, fazendo com que essa região estimule as outras áreas do seu córtex para fazer com que você fique mais atento, preste mais atenção às coisas, fique com um pensamento mais rápido, para que você consiga realizar o quiz de uma maneira melhor. Então, é um comando motivacional.
A figura aqui mostra essa parte anatômica, e eu destaquei essas partes mais importantes que a gente precisa saber, principalmente a área de Broca e a de Wernicke. Então, aqui a área de Broca, que está lá no pré-frontal, responsável pela formação de palavras. A área de Wernicke, aqui na parte mais posterior, no lobo temporal, responsável pela compreensão da linguagem e da inteligência. Uma coisa que é importante saber é que geralmente essa área de Wernicke vai ter um papel mais importante no hemisfério esquerdo. Então ela é mais desenvolvida nesse hemisfério esquerdo na maioria das pessoas. E é por isso que esse hemisfério esquerdo é considerado o hemisfério dominante. Agora a parte das afasias, que também é a parte mais importante da aula, praticamente, que mais eu acredito que vai cair na prova. Então existe a afasia de Broca, que é uma afasia motora. Então lembra que a área de Broca ela é responsável por esse controle motor, de eu movimentar os músculos para eu conseguir me comunicar. Se eu tenho uma destruição, uma lesão nessa área, eu vou continuar entendendo tudo que falam para mim, vou continuar conseguindo ler e entender, mas eu não vou conseguir falar direito, porque eu vou estar com essa deficiência na função motora. Já a afasia de Wernicke vai ser o contrário. Eu vou continuar com um discurso fluente, eu vou conseguir falar sem dificuldade nenhuma, mas a minha fala vai ser sem sentido, porque eu não vou estar entendendo o que eu estou ouvindo, ou o que eu estou lendo, e eu não vou conseguir formar os meus pensamentos. A afasia de condução é uma lesão das fibras do complexo arqueado. Então, qual que é a função desse complexo arqueado? É ligar a área de Wernicke com a área de Broca. Se eu tenho uma lesão desse complexo, eu perco essa comunicação entre a área de Broca e a área de Wernicke, e eu vou continuar compreendendo normal, porque a área de Wernicke vai estar normal, mas eu vou ter dificuldade em repetir palavras. Então, por exemplo, se eu peço para você repetir uma coisa, a área de Wernicke ela vai raciocinar sobre aquilo que eu pedi e vai mandar para a área de Broca através desse complexo arqueado para que a área de Broca consiga mandar os comandos motores para você repetir. Por mais que a área de Wernicke e a área de Broca estejam funcionando normais, se eu tenho uma lesão no complexo, eu perco essa comunicação, você não vai conseguir repetir o que eu estou falando, porque a área de Wernicke não vai conseguir mandar para a área de Broca o que você precisa repetir. A gente também precisa saber a diferença e o conceito, né, de pensamento e consciência. Então, a neurofisiologia define o pensamento como um padrão de estimulação de diversas partes do sistema nervoso, que vão envolver o córtex, o tálamo, o sistema límbico e a formação reticular do tronco cerebral. Então, o que a gente precisa saber é que o pensamento ele é uma sequência de informações que vão estar acontecendo ali no meu encéfalo, e vai envolver várias regiões. Então, quando eu penso na localização específica das sensações que eu estou tendo, eu consigo identificar a textura dos objetos e reconhecer o formato deles. Essa linha de pensamento está toda a cargo do córtex cerebral. Já a natureza geral dos pensamentos, como você pensar que você está sentindo prazer, dor ou conforto, desconforto, isso está mais ligado ao tálamo, sistema límbico e formação reticular do tronco cerebral. E a consciência, ela vai ser um fluxo contínuo de alerta. Então parece até redundante um pouco, mas é você estar consciente do que está acontecendo ao seu redor, estar consciente do que você está vivendo, de certa forma. Então o Barry ele usa essa imagem aqui para exemplificar o que é consciência. Ele pergunta o que a gente está vendo. Então alguns vão dizer que estavam vendo um pato, outros vão dizer que estavam vendo um coelho. E provavelmente a maioria das pessoas viu só um ou só outro. Mas a partir do momento que eu falei que existia outra possibilidade, o seu encéfalo criou a consciência dessa outra possibilidade. Agora falando sobre o conceito de memória. O tempo inteiro a gente está recebendo informações, mas nem todas essas informações elas são guardadas e retidas com a gente. Então a memória é o processo de retenção dessa informação. E como que ela vai ser armazenada no cérebro? Vai ser pela variação da sensibilidade da transmissão sináptica. Então o que isso significa? Sempre que a gente está recebendo informações e processando elas, a gente está realizando sinapses. Para a gente criar a memória, armazenar essas informações, a gente vai deixar essas sinapses mais sensíveis. Ou seja, se eu quero lembrar de alguma coisa, eu vou precisar realizar essas sinapses que me trazem essas informações no meu pensamento. Se eu deixo essa sinapse mais fácil de ser realizada, significa que eu tenho uma memória mais consolidada. Então existe aqui o conceito de memória positiva e negativa. A positiva vai ser de realçar informações, facilitando as vias sinápticas. Então, quando eu estou sempre pensando em alguma coisa
e realçando aquela informação, eu vou estar facilitando as vias sinápticas para que eu consiga trazer essa memória na minha mente. E já as memórias negativas são aquelas informações que a gente deixa de lado. Então eu começo a inibir as vias sinápticas. Por exemplo, se você tem uma informação e você fica muito tempo sem ver, sem pensar naquilo, as vias sinápticas que são ativadas quando você pensa naquilo, elas vão ficando cada vez mais inibidas, cada vez mais difícil de você lembrar. E outra forma da gente separar a memória é em não declarativa e declarativa. A não declarativa é em relação a hábitos, habilidades e comportamentos. Então, por exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, isso é uma memória não declarativa, de um hábito que você adquiriu. E a memória declarativa é de fatos ou eventos. Então, por exemplo, você saber que a capital do Brasil é Brasília, isso é uma memória declarativa. Como que acontece essa consolidação da memória? Então, como eu tinha dito ali, é por você deixar as sinapses mais sensíveis, mais fáceis de acontecer. Então, vamos pensar num exemplo. Eu saber que, o exemplo que eu tinha falado, e que Brasília é a capital do Brasil. Quando eu penso nisso, eu ativo uma sinapse. Então, vai acontecer uma sinapse no meu encéfalo que vai trazer essa informação para a minha mente. Como é um fato que eu sei, é uma memória que eu tenho e dificilmente eu vou esquecer, significa que essa sinapse ela está bem sensibilizada na minha mente. Por que é uma informação fácil de eu trazer? Porque eu tive um aumento dos locais onde as vesículas liberam o transmissor, eu tive um aumento do número de vesículas transmissoras, um aumento dos terminais pré-sinápticos e mudanças na estrutura das espinhas dendríticas que permitiram que eu tivesse uma transmissão de sinais mais fortes. Então, resumindo tudo isso, significa que toda vez que eu penso nessa informação, a sinapse que é realizada para me trazer essa informação na cabeça, ela está muito facilitada, ela acontece de uma forma muito fácil e muito intensa. Outro tipo de classificação aqui é a memória de trabalho, que é uma memória que vai ficar armazenada enquanto a gente repetir aquilo na nossa cabeça. Então, o Barry ele usa o exemplo do número de telefone. Se alguém fala o número de telefone dela, e você quer guardar aquela informação, você pode ficar repetindo aquilo para você mesmo. Enquanto você estiver repetindo, você vai estar armazenando aquela informação. Depois que você para de repetir, em alguns segundos você já esquece. Então aqui a gente vai ter a informação que a gente vai receber. Pode ser uma memória de trabalho, se a gente ficar repetindo, ou uma memória de curto prazo, que vai durar alguns minutos ou algumas horas. Se eu tiver esse processo de consolidação aqui, de deixar as sinapses mais facilitadas, tanto pela questão de ficar repetindo essa informação, ou se for uma informação ou algum acontecimento que tem uma relevância muito grande, eu vou deixar essas sinapses mais facilitadas e eu vou armazenar em forma de memória de longo prazo. Falando agora sobre a plasticidade neural, a gente tem que ver primeiro como que vai ocorrer a formação do córtex. Primeiro, saber que o córtex ele é dividido em camadas e como que vai se formar cada uma dessas camadas. A gente vai ter primeiro o processo de proliferação celular, depois migração e depois diferenciação. Começando pela proliferação. Então, a gente tem lá no período embrionário os ventrículos. Lembra que a gente estuda lá em neuroanato, onde vai ocorrer a produção do líquor. E eu tenho uma superfície ventricular, uma superfície próxima ali da pia. Então, entre esse espaço, entre a pia e os ventrículos, a gente vai ter a região onde vai se formar o córtex. Tem a zona ventricular, próxima dos ventrículos, a zona marginal, mais próxima da pia. Então, lá no período embrionário, a gente vai ter essas células, que são precursoras dos neurônios. Elas vão sair ali da zona ventricular, fazer a migração lá para a zona marginal, próxima da pia. Elas duplicam o DNA delas, depois elas voltam para a zona ventricular, onde vai ter a divisão das células. Então, esse é o processo de proliferação. A partir de algumas células, eu tenho a geração de várias outras. Elas vão se proliferando aqui próximo da superfície ventricular. Depois que elas chegam aqui nessa superfície, acaba a divisão. Elas nunca mais vão se dividir na vida. Então, quando a gente já nasce com todos os nossos neurônios formados. Depois que ocorre essa proliferação, a gente vai ter o processo de migração. Então, essas células que se proliferaram aqui próximas da zona ventricular, elas começam a migrar para ter aquela formação das zonas ali do córtex. O que a gente precisa saber daqui é que essa formação ela vai acontecer de dentro para fora. O que isso significa? O primeiro grupo de células que vão sair aqui da zona ventricular e migrar lá para próximos da pia, para formar as camadas do córtex, eles vão formar essa subplaca. Depois, o segundo grupo que vai migrar, eles ultrapassam essa subplaca e formam a camada 6, essas células rosinhas aqui. O terceiro grupo
vai passar pela subplaca, passar pela camada 6 e formar a camada 5. E assim sucessivamente. Ou seja, cada grupo de células que sai vão ir para o meio mais, para o lado mais externo. Então, a camada 5 vai passar pela 6, depois aqui vai formar a camada 4, ela passa pela 6 e pela 5. Aqui vai formar a camada 3, vai passar pela 6, 5, 4, e o último grupo de células que vai sair daqui vai passar por todas essas camadas que já foram criadas, já foram formadas, e vai formar a camada 1. Então, por isso que a gente diz que o córtex ele é formado de dentro para fora. A primeira camada que se forma é a 6, a mais interna, próxima aqui da substância branca, e a última é a camada 1, lá próxima da pia. Depois que essas células já fizeram a migração, cada uma está onde já devia estar, a gente vai ter o processo de diferenciação. Então, a célula ela vai assumir a aparência e as características de um neurônio propriamente dito. A partir da região que elas vão estar, eu vou ter estímulos diferentes que vão fazer com que cada célula crie as características próprias dela. Então, assim, células da camada 3 têm uma característica, enquanto as da camada 5, por exemplo, têm outra. Isso vai depender de onde elas vão estar localizadas aqui no córtex e de qual estímulo elas vão receber. Depois que a gente teve a formação do córtex ali, com todos os neurônios nas suas camadas, agora a gente vai ter a gene das conexões, ou seja, vão se formar as sinapses. Esse processo de formação das sinapses, ele envolve a seleção de vias, seleção de alvos e seleção de endereços. Então, a partir das próximas aulas, a gente vai ver em cada sistema, né, sistema visual, sistema auditivo, somatosensorial, que esses órgãos sensoriais que estão localizados no corpo, a gente vai ter a ligação deles com o córtex. Então, usando o sistema visual como exemplo, a gente tem ali um olho, que vai receber sinais externos. Ali na retina vai ocorrer a transformação desse sinal em uma informação sináptica, uma informação elétrica, que vai ser levado até o córtex. Então, a gente vai ter essa formação das sinapses entre a retina ali até chegar lá no córtex. O primeiro passo é essa seleção de vias, ou seja, por onde eu vou ter o nervo oftálmico ali, o nervo óptico, saindo da retina até chegar no córtex. Lembra que a gente vê lá em neuroanatomia, na anato, que eu vou ter ele passando ali pelo forame obturatório superior, daí ele cruza ali no quiasma óptico. Essa é a seleção da via, ou seja, por onde o nervo vai passar até chegar no córtex. A segunda coisa é a seleção do alvo. O que é esse alvo? É qual o núcleo do tálamo que ele vai inervar. Então, a gente precisa saber que o tálamo ele é a porta de entrada para o córtex. Tudo que vem da periferia do corpo para entrar no córtex vai passar primeiro pelo tálamo. E o tálamo é dividido em núcleos. Então, a seleção do alvo é qual núcleo vai ser inervado por cada parte. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver que o nervo óptico ele vai inervar um determinado núcleo ali do tálamo, o nervo olfatório vai inervar outro, e em cada aula a gente vai ver qual núcleo vai ser inervado. E a outra parte é a seleção do endereço, que é propriamente a seleção lá do córtex, da onde cada nervo vai ir. Então, lembra lá das regiões do córtex, que tem a região sensorial primária da óptica. Então, o nervo óptico ele vai sair e vai inervar uma região específica lá do córtex, que é a área visual primária. Essa é a seleção do endereço. E para cada um dos órgãos sensoriais, eu vou ter uma seleção de endereço diferente. A partir ali do neurônio que se formou, a gente vai ter um cone de crescimento, que vai começar a se expandir a partir do corpo do neurônio e vai achar o caminho apropriado através de sinais químicos, da onde que o axônio tem que crescer para fazer a sinapse. E daí a gente vai ter essa formação da sinapse, que é quando esse cone de crescimento, esse que brotou do corpo do neurônio, ele vai encontrar o alvo. Então, a partir desses sinais químicos, ele encontra aqui o alvo e começa a realizar a sinapse. Depois que eu já tenho os neurônios formados e eu tenho a formação das sinapses, o corpo ele começa, com o tempo, a eliminar algumas células e algumas sinapses que foram formadas. Então, isso é chamado de refinamento. Então, quando a gente nasce, a gente tem muito mais neurônios e muito mais sinapses do que a gente tem quando a gente já é adulto. E isso vai acontecer através da competição por fatores tróficos. Então, quando a gente nasce, a gente tem muitos fatores tróficos, todos os neurônios e as sinapses elas conseguem ser sustentadas por esses fatores. Conforme a gente cresce, esses fatores vão diminuindo e os neurônios começam a competir por esses fatores tróficos. Então, eu começo a ter a morte celular dos neurônios que não recebem esses fatores estimulantes. E também vai ocorrer a perda do número de sinapses. E como que ocorre a seleção de qual
células vão ser eliminadas e qual sinapses vão deixar de existir. É a partir dos estímulos que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Então, os aprendizados que a gente vai tendo, conforme a gente vai criando habilidades e estudando e treinando para certas atividades, o nosso sistema neural ele vai se formando, sendo direcionado para esses, conforme esses estímulos que a gente vai recebendo. Então, a gente precisa ver todo esse processo para entender o que é essa plasticidade neural, que é essa capacidade do nosso sistema nervoso de se moldar conforme as alterações ambientais, tanto internas quanto externas. Então, conforme esses estímulos que a gente recebe, a gente vai tendo esse ambiente neural sendo moldado. É importante a gente saber também que nem sempre a plasticidade neural ela é benéfica. Ela pode criar certos vícios e comportamentos mal adaptativos. Então, para a prova é importante a gente saber disso, que o processo de aprendizagem ele vai depender dessa plasticidade, dessa capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se adaptar, mas que nem sempre isso vai ser benéfico. Agora, sobre controle químico do encéfalo. Então, a gente vai ter 3 componentes que vão operar de forma expandida no espaço-tempo. A primeira é o hipotálamo secretor, né, que através de hormônios ali na corrente sanguínea vai agir de uma forma expandida no corpo, né, tem vários efeitos. Outra é o sistema autônomo, que vai controlar principalmente músculos e vasos. E o terceiro é o sistema modulatório de projeção difusa. Então, começando pelo hipotálamo secretor, né, que a gente vê já na parte lá de endócrino da física. Vai ter um papel de manutenção da homeostase, então sustentar o corpo dentro dos limites fisiológicos. E a gente vai ter lá no hipotálamo 3 grupos, né, ali próximo do terceiro ventrículo. E o que importa para a gente dessa parte do hipotálamo secretor são as células magnocelulares e as parvocelulares. Então, as magnocelulares são aquelas que secretam citocina e ADH, e as parvocelulares, as que vão secretar aqueles hormônios que vão estimular a adenohipófise a secretar os seus hormônios. A parte do sistema nervoso visceral, ou autônomo, a gente tem que saber daquela divisão de simpático para simpático, que vai ter ali o gânglio, onde vai ter que ocorrer as sinapses, e depois o tecido-alvo aqui, que pode ser um músculo liso, cardíaco ou células glandulares. Disso a gente não precisa saber tanto, porque a gente já viu nas outras aulas, tanto a parte do hipotálamo quanto essa parte do sistema nervoso autônomo. Então, o que a gente tem que focar para essa aula é essa parte dos sistemas modulatórios de projeção difusa. Então, esses sistemas eles têm funções regulatórias e eles são envolvidos em várias funções do nosso corpo. Eles vão ser essenciais para manter como o nome diz, né, eles são modulatórios, então eles meio que realizam um controle. E existem diversos sistemas, né? A gente vai ver 4. E cada um desses 4 sistemas, eles têm uma localização ali no encéfalo, eles vão utilizar um determinado neurotransmissor para agir e vão estar relacionados com uma determinada função. Então, é isso que a gente precisa guardar. Tem esses 4 sistemas, cada um vai usar um tipo de neurotransmissor para realizar uma determinada função. Então, vendo cada um deles. Começando pelo lóculo cerúleus. Ele está localizado lá na ponte. São cerca de 12 mil neurônios que vão trabalhar aqui juntos para controlar todas essas funções aqui, mas principalmente o que a gente tem que saber é que eles vão controlar a atenção e alerta. Então, perceba que o que é esse sistema de controle que a gente está vendo. Ele não vai ter uma ação específica sobre... Ele não é uma parte do encéfalo que vai agir de uma forma específica. Então, por exemplo, quando a gente estuda a visão, a gente vai ter o sinal chegando lá do olho, indo para o córtex e a gente processando aquela informação. Nesse caso dos sistemas modulatórios, eles estão agindo o tempo inteiro e de forma difusa, porque eles controlam praticamente aqui todo o nosso córtex em ações que a gente está realizando no nosso dia a dia e o tempo inteiro. Então, no caso aqui do lóculo cerúleus, está envolvido principalmente nesse processo de atenção e alerta. E eles vão usar a noradrenalina como neurotransmissor. Os núcleos da RAP são 9 núcleos que estão aqui no tronco encefálico. Eles vão utilizar a serotonina como neurotransmissor e eles estão envolvidos principalmente no controle do ciclo sono-vigília. Então, a gente tem, né, uma aula ali para esse ciclo, para falar do sono-vigília, e a gente tem vários períodos durante o sono,
E quando a gente acorda, também existe uma variação dos níveis hormonais e todos esses processos eles não vão acontecer de uma forma aleatória, eles estão sendo modulados o tempo inteiro. E essa modulação ocorre principalmente por esses núcleos da RAF, que através da serotonina controlam o momento que a gente acorda, o momento que a gente começa a ficar com sono e aquelas fases que a gente tem ali durante o sono. Uma coisa importante da gente saber é que o locus ceruleus e o núcleo da RAF, os dois juntos, vão formar o sistema ativador reticular ascendente, que é o SAR. Outro sistema é a substância nigra e a área tegumentar ventral. A gente tem que saber que são grupos de células dopaminérgicas, ou seja, elas vão liberar dopamina. A substância nigra está envolvida principalmente na facilitação do início dos movimentos. Então, quando a gente não necessariamente a gente vai pensar quando a gente vai se movimentar. É um processo que ocorre de forma até meio que involuntária. Não é involuntário, né? A gente tem autonomia sobre os nossos movimentos, mas a gente não está o tempo inteiro pensando que a gente precisa se movimentar. A gente simplesmente dá o comando e esse início do movimento ele é controlado por essa região ali da substância nigra. A área tegumentar central ele inerva principalmente aqui essa parte do lobo frontal e o sistema límbico. Então lembra que a gente viu no início que o sistema límbico está envolvido nessa parte da recompensa, né, do estímulo para determinadas funções. E esse sistema límbico ele é controlado pelo sistema tegumentar central. E a gente tem também o prosencéfalo basal e o tronco cefálico, esse complexo ponto mesencéfalo tegumentar. Então os dois vão agir através da acetilcolina. O complexo do prosencéfalo basal ele está relacionado com aprendizagem e memória. E esse complexo ponto mesencéfalo tegumentar está relacionado com estabilidade de núcleos retransmissores sensoriais.